Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias, o nosso segundo encontro de hoje, pessoal, vídeo das 21 horas. Vamos continuar a falar sobre o conflito aí entre Israel, Hamas e Irã, agora com um enfoque voltado para o Irã, né, pessoal? Teve encontro aí do chanceler iraniano com o presidente russo Vladimir Putin, né, pessoal? Então vamos estar repercutindo esse encontro e também o Irã atacou uma base militar dos Estados Unidos, pessoal. Vamos estar falando sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer desde já a você e te pedir para ficar até o final desse conteúdo. Fique aqui conosco, pessoal. Vamos às informações do conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio. Estamos acompanhando com preocupação essa situação, né, pessoal? Então vamos lá. Aqui no site do Infomoney, diz assim: Putin diz à chanceler do Irã que não há justificativa para ataque dos Estados Unidos. A agressão absolutamente não provocada contra o Irã não tem base nem justificativa, disse o presidente russo. Disse que o Irã em nenhum momento provocou nenhum tipo de motivo para que os Estados Unidos atacasse, lá a sua base. O presidente russo Vladimir Putin disse ao ministro das Relações Exteriores iraniano nesta segunda-feira que não há justificativa para o bombardeio dos Estados Unidos contra o Irã e que Moscou estava tentando ajudar o povo iraniano. Putin recebeu o chanceler Abbas Araqi em Moscou 2 dias depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou aviões bombardeios norte-americanos para atacar 3 importantes instalações nucleares no Irã. A agressão absolutamente não provocada contra o Irã não tem base nem justificativa, disse Putin a Araqi em comentários televisionados. De nossa parte, estamos fazendo esforços para ajudar o povo iraniano, acrescentou. Estou muito feliz por você estar em Moscou hoje e isso nos dará a oportunidade de discutir todas essas questões urgentes e pensar juntos sobre como podemos sair dessa situação atual. Araqi disse a Putin que o Irã estava conduzindo em legítima autodefesa e agradeceu à Rússia por condenar as ações dos Estados Unidos. Ele transmitiu a Putin os melhores votos do líder supremo e do presidente do Irã. A Rússia está hoje do lado certo da história e da lei internacional, declarou Araqi. Não ficou claro, no entanto, o que a Rússia poderia fazer para apoiar o Irã, um importante aliado com o qual Putin assinou um tratado de cooperação estratégica em janeiro. Esse acordo não inclui uma cláusula de defesa mútua. Antes dos ataques norte-americanos de sábado, Moscou havia alertado que a intervenção militar dos Estados Unidos poderia desestabilizar toda a região e mergulhá-la no abismo. Perguntado sobre o que a Rússia estava pronta para fazer para ajudar Teherã, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: tudo depende do que o Irã precisar. Ele afirmou que o fato de Moscou ter se oferecido para mediar a crise era por si só uma forma de apoio. Peskov condenou os ataques dos Estados Unidos. O aumento no número de participantes desse conflito está acontecendo, ou melhor, já aconteceu, uma nova espiral de escalada da tensão na região, disse Peskov aos repórteres. E, é claro, condenamos isso e expressamos nosso pesar a esse respeito, um profundo pesar. Além disso, é claro, ainda não se sabe o que aconteceu com as instalações nucleares do Irã, se há um risco aí de radiação. Essa é a maior preocupação russa no momento. Segundo Peskov, Trump não havia contado a Putin em detalhes sobre os ataques planejados com antecedência. Não houve informações detalhadas. O tópico do Irã em si foi repetidamente discutido pelos presidentes durante suas conversas mais recentes. Certas propostas foram expressas pela Rússia, mas não houve informações detalhadas diretas sobre isso, disse aí, o Peskov, pessoal? Muito bem. Vamos aqui agora para o site do CBN, continuar repercutindo a visita, lá do representante iraniano ao presidente russo. O Putin disse que ataques contra o Irã foram infundados e que a Rússia vai estar pronta para ajudar o povo iraniano. O ministro das Relações Exteriores iraniano agradeceu à Rússia por considerar as ações infundadas e condenar as ações dos Estados Unidos contra o Irã. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira, hoje dia 23, pessoal, o encontro com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqi,
em Moscou que a Rússia estava pronta para ajudar o povo iraniano e que a agressão era totalmente infundada. Os dois países vão realizar negociações em busca de uma cooperação após o Irã ser atacado no fim de semana pelos Estados Unidos. Putin também afirmou que desejava os melhores votos para o líder religioso, né, como já tivemos falando aqui. O Araque agradeceu à Rússia por condenar as ações do Irã e disse que o país estava do lado certo da história. Também hoje, segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o ataque dos Estados Unidos teria aumentado o número de integrantes do conflito, como já estamos falando aqui, né, pessoal? Ele aumentou o número de integrantes no momento que já está difícil, no conflito que já está à beira aí de um colapso, né? Os Estados Unidos não deveria ter entrado aí nessa história e aumentar ainda mais a espiral de escalada ali na região. A Agência Nuclear da ONU pede cessar-fogo para inspeções. Durante a reunião desta segunda-feira, o Conselho de Governadores do órgão de vigilância nuclear da ONU, o chefe do AIEA, Rafael Grossi, fez um apelo para o cessar-fogo no Irã. O objetivo, segundo ele, seria a agência fazer a inspeção das instalações nucleares iranianas, para ver o que foi que aconteceu lá, né, pessoal? A afirmação ocorre após os ataques dos Estados Unidos no fim de semana contra Natanz e Faznan e Fordow, né? O principal alvo dos Estados Unidos era Fordow. Com mísseis de penetração no solo, nesta segunda-feira, dia 23, também Israel realizou novos ataques contra a última usina nuclear. Estabelecer os fatos no terreno é um pré-requisito para qualquer acordo, e isso só pode ser feito por meio de inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica. É necessário que haja uma cessação das hostilidades, né, a cessação das hostilidades para que as condições de segurança necessárias prevaleçam para que o Irã deixe as equipes, né, da Agência de Energia Atômica entrarem nos locais para poder avaliar a situação lá no local. Grossi disse que a expectativa é que os ataques americanos do fim de semana tivessem causado danos muito significativos ao local, especialmente pela natureza sensível à vibração de centrífugas. Apesar disso, ele comentou que não é possível saber as extensões dos danos internamente dentro do solo. Isso tem que ser feito a inspeção, né, pessoal? Indique que qualquer transferência de material nuclear de uma instalação protegida para outro local no Irã deve ser declarada à agência conforme exigido pelo acordo de salvaguardar do Irã. E expressei minha prontidão para trabalhar com o Irã nesse assunto, comentou. Segunda será marcada por reuniões do conflito, né? O dia de hoje foi marcado aí por reuniões, né? Segundo Donald Trump, os bombardeios atingiram a usina nuclear de Fordow, os prédios e túneis do armazenamento de material enriquecido de Isfahan e de central de combustíveis da usina de Natanz. O Irã informou que havia retirado material nuclear antes do ataque americano às instalações. Nesse domingo, dia 22, os Estados Unidos admitiram que não sabem o paradeiro do estoque de urânio do Irã. No 11º dia de guerra, novos ataques nas últimas horas atingiram infraestruturas militares iranianas no oeste do país. Segundo a agência Reuters, 6 aeroportos das 3 regiões diferentes do Irã também foram bombardeados. No primeiro pronunciamento após os ataques americanos, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, disse que o inimigo sionista cometeu um erro grave e um grande crime e deve ser punido. O governo iraniano reafirmou nesta segunda-feira, hoje dia 23, que vai manter o programa de enriquecimento de urânio. Nos Estados Unidos, contrariando as declarações do próprio gabinete, o presidente Donald Trump sugeriu que está nos planos da Casa Branca mudar o regime do poder no Irã. A Espanha anunciou hoje, pessoal, que vai pedir à União Europeia o embargo das armas a Israel e a suspensão imediata dos acordos comerciais com Tel Aviv, além de sanções individuais a quem se opõe à solução dos dois estados com a Palestina. Em Nova York, o Conselho de Segurança da ONU fez uma reunião de emergência, mas não chegou a votar uma resolução sobre o fim imediato do conflito, como queriam os países europeus. Né, pessoal? Vamos encerrar aqui o vídeo. O Irã ataca a base dos Estados Unidos no Catar. Explosões são vistas em Doha. Mas antes disso, pessoal, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Quero te convidar a deixar o seu precioso like e o seu comentário que você pensa a respeito dessa situação, dessa tensão lá no Oriente Médio, essa guerra que está acontecendo lá, que pode tomar proporções aí inimagináveis, sem precedentes, né? Pessoal, que você pensa, e deixa seu comentário, deixa seu like, que vai ajudar a sua amiga
com o trabalho aqui na plataforma, assim o YouTube vai reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e vai recomendar para quem não é inscrito no canal. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos, muito obrigada a você que já acredita no nosso canal, no nosso trabalho. Vamos escrever juntinhos a história do canal Justiça em Foco Notícias e siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Então, vamos nos conectar, né, galera? E voltar aqui a falar sobre a situação dramática lá no Oriente Médio, né? O Irã ataca a base militar dos Estados Unidos no Catar. As explosões são vistas em Doha. Ataque do Irã, a maior base americana no Oriente Médio, ocorre após a operação militar Martelo da meia-noite, conduzida pela Força Norte-Americana, Força Aérea Norte-Americana. No último sábado, Washington e Doha foram avisados da operação por 2 horas de antecedência. Diz aí uma agência, né? Vamos ver aqui. O Irã atacou uma base militar dos Estados Unidos no Catar nesta segunda-feira, dia 23, em retaliação ao bombardeio americano contra instalações de seu programa nuclear. A base de Al-Udeid, alvo do ataque, fica no Catar e é o maior dos Estados Unidos na região, abrigando mais de 10 mil soldados. O presidente dos Estados Unidos afirmou que o ataque não deixou feridos e causou poucos estragos. Segundo ele, dos 14 mísseis lançados pelo Irã, 13 foram abatidos e um caiu em uma área que não oferecia perigo. Já o Catar disse que 19 mísseis foram lançados. Além do ataque à base aérea americana, diversas explosões em Doha, capital do Catar, foram ouvidas por testemunhas da agência de notícias Reuters. Segundo a agência Reuters, Teherã informou a Washington e Doha que o ataque com 2 horas de antecedência via canais diplomáticos. Uma agência de notícias iraniana informa que o ataque à base americana no Catar faz parte de uma operação militar chamada de Anunciação da Vitória. Em comunicado, as Forças Armadas do país afirmaram que nenhum ataque ao território iraniano ficará sem resposta. Na Reuters, um oficial iraniano afirmou que as retaliações aos ataques dos Estados Unidos continuarão. Por outro lado, a mesma fonte afirmou que o país está aberto a negociações. Uma agência estatal iraniana afirmou que o Irã também havia lançado bombardeios contra o Iraque, mas a informação foi negada pelos Estados Unidos. Vamos ver o que se sabe até agora, né, pessoal? O espaço aéreo do Catar, dos Emirados Árabes Unidos e do Kuwait e do Bahrein se encontram fechados. Um comunicado divulgado pelo Emirado diz que não houve vítimas no ataque e que o Catar se reserva o direito de responder ao ataque do Irã diretamente, em conformidade com as leis internacionais. Os Emirados Árabes Unidos declararam que permanecem monitorando desdobramentos na região. A Casa Branca declarou que estava ciente da possibilidade de um ataque e está acompanhando de perto potenciais ameaças à base de Al-Udeid. Segundo veículos de notícias ligados ao regime iraniano, bases americanas no Iraque também foram alvo de mísseis. Essa informação é negada pelos Estados Unidos. Bases americanas em Bahrein, Kuwait, Síria se encontram em alerta para possíveis ataques, né, pessoal? Muito bem, esse aí é o conteúdo, né, de hoje, mas encerrando aqui, né, com um aviso prévio, o Irã condenou os ataques à base aérea americana no Catar, com autoridades locais de seu aviso prévio de que a ação aconteceria para minimizar as baixas, segundo 3 autoridades iranianas familiarizadas com planos disseram ao New York Times. Né? O Irã coordenou, né, foi coordenado, né, um ataque à base aérea lá no Catar, né, com as autoridades locais e deu um aviso prévio aí, e as autoridades também afirmaram que o Irã precisava simbolicamente revidar contra os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo realizar o ataque de forma que permitisse a todas as partes uma saída. Os iranianos descreveram isso como uma estratégia semelhante à de 2020, quando o Irã avisou o Iraque antes de lançar mísseis balísticos contra a base americana no país após a morte de seu principal general. O ataque ocorre 2 dias após o bombardeio americano. O ataque do Irã é visto como uma retaliação à operação militar Martelo da meia-noite, conduzida na noite do último sábado, dia 21, quando a Força Aérea dos Estados Unidos utilizou aeronaves e bombas de penetração maciça para atacar as instalações nucleares de Fordo, Natanz e Fassan. Segundo o Pentágono, a operação obteve o programa nuclear iraniano e não constitui uma declaração de guerra a Teherã. O Irã condenou a ação. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu parabenizou Trump e afirmou que o ataque mudará a história. O Irã teria sido alvo de ataques de Israel desde o último dia 13. Segundo Tel Aviv, os bombardeios têm
sido alvos militares e do programa nuclear iraniano. Mas o governo iraniano afirma que há civis entre as vítimas. Pessoal, desde então, o Irã tem disparado mísseis diariamente contra alvos em Israel, incluindo cidades como Tel Aviv, Haifa e Beersheba. Pessoal, é isso aí, é o conteúdo de hoje. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, até o nosso próximo encontro. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.